Durante a cerimônia de despertar, todos riram de você por desbloquear a classe fraca de assassino, mas de repente o sistema alerta que você desbloqueou a habilidade de roubar qualquer talento ou atributo em um raio de 2 metros. E isso não é tudo, ele também desbloqueou mais 2 habilidades poderosas, chamadas Mestre de Armas e Percepção. E essa é a história que veremos hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e hypar o vídeo e se inscrever no canal se ainda não estiver inscrito. Lembrando que estamos sorteando R$50 no Pix lá no nosso servidor do Discord, então corre lá se você ainda não estiver participando. Então bora pro vídeo. Estrela Azul, um mundo paralelo à Terra, serve de palco para essa história de Monowar, onde um jogo misterioso chamado Dawn chegou há mais de 100 anos. Com a sua chegada, monstros, chefes e até demônios do jogo começaram a representar uma ameaça constante à segurança do mundo. Para sobreviver a essas ameaças, os humanos foram forçados a despertar suas profissões, lutar contra monstros, subir de nível e se tornar mais fortes. No momento, a cerimônia de despertar está em andamento, com centenas de estudantes reunidos no local, todos cheios de excitação e determinação para despertar profissões únicas e poderosas. Wang Tianzi, exalando confiança, sobe na plataforma de despertar, cerrando os punhos enquanto se prepara para despertar sua profissão. Para a surpresa de todos, ele desperta a cobiçada profissão de Cavaleiro Sagrado, atraindo aplausos e confiante, passa as mãos pelos cabelos, aproveitando a glória. O instrutor, no entanto, interrompe o momento, ordenando severamente que Wang deixe a plataforma para que outros possam ter sua vez. Depois que Wang desce, o instrutor verifica a lista e chama Zoe, o protagonista, para o cristal de despertar. Com passos firmes, Zoe se aproxima do cristal, coloca a mão nele e uma onda de energia escura emerge, concedendo-lhe a profissão de assassino. Quando o sistema de estatística se materializa diante dele, a expressão de Zoe parece conflituosa, quase decepcionada com a profissão atribuída. Nessa multidão, um estudante grande e musculoso zomba de Zoe, dizendo que a profissão de assassino seria inútil, já que ele não tem habilidades com armas. Zoe ouve 3 estudantes sussurrando e ridicularizando-o ainda mais, prevendo que ele terá dificuldades para se tornar mais forte. Nesse momento, Zoe percebe que o painel do sistema muda, revelando uma nova habilidade chamada Percepção, que pode expor as fraquezas de um oponente. Pouco depois, ele desbloqueia outra habilidade, Mão de Deus, uma habilidade ativa capaz de roubar itens, habilidades ou atributos de um alvo, deixando Zoe surpreso com o potencial absurdo dessa habilidade. Para completar, o sistema concede a Zoe uma habilidade passiva exclusiva chamada de Mestre de Armas, que permite que ele manuseie qualquer arma sem limitações. Animado com isso, Zoe se imagina como um assassino, empunhando uma poderosa espada de 2 mãos. Seus pensamentos voltam para a habilidade Mão de Deus, que ele acredita poder se tornar sua carta na manga para se tornar invencível. Um professor se aproxima de Zoe, coloca a mão tranquilizadora em seu ombro e o incentiva a não se deixar abalar pelas opiniões dos outros. Zoe, no entanto, assina calmamente, demonstrando satisfação genuína com sua profissão de assassino, enquanto os 3 valentões continuam zombando dele. Zoe promete silenciosamente provar o quanto estão errados. Os valentões seguem Zoe como uma sombra, rindo e provocando, mas ele permanece inabalável, sua determinação brilhando em um sorriso confiante. Naquela noite, Zoe está deitado em sua cama com um painel do sistema aberto, personalizando seu personagem e definindo seu apelido como Death Star, reconhecendo que os nomes dos assassinos costumam ser discretos e frequentemente mascarados. Zoe decide manter sua aparência original, pulando a fase de personalização com um simples gesto. Em seguida, o sistema o instrui a escolher uma arma inicial entre uma variedade de opções exclusivas exibidas no painel. Sem hesitar, Zoe clica no ícone da espada de 2 mãos, confirmando-a como sua arma de escolha. O sistema reconhece sua seleção e inicia uma contagem regressiva, preparando Zoe para o teste de novato. Momentos depois, Zoe é teletransportado de seu quarto para uma paisagem montanhosa, com a sua espada maciça presa às costas. Olhando para sua roupa, Zoe admite que o design é prático e impressionante. De repente, o sistema emite um aviso de que a primeira onda de monstros está prestes a atacar, e a atmosfera ao redor de Zoe se torna sombria. Surgindo das sombras das árvores, goblins armados com porretes rústicos avançam rosnando em sua direção. Com um sorriso confiante, Zoe empunha sua espada, ansioso para testar novas habilidades contra esses inimigos. Quando um goblin balança sua porrete contra Zoe, ele ativa rapidamente a Mão de Deus, fazendo a arma desaparecer e reaparecer em sua própria mão. O goblin fica confuso, olhando para sua mão vazia, incapaz de compreender como sua arma sumiu tão de repente. O sistema explica a Zoe que a Mão de Deus rouba itens, habilidades ou atributos de forma aleatória. Frustrado pela aleatoriedade da habilidade, Zoe soca o painel do sistema, expressando sua irritação. Outro goblin avança sobre ele, rugindo de fúria, com um porrete erguido para atacar. Reagindo rapidamente, Zoe usa o porrete roubado para parar o ataque, desviando-o com precisão. Ativando a percepção, Zoe identifica a fraqueza do goblin como sendo sua cabeça vulnerável. Quando o goblin balança o porrete novamente, Zoe se esquiva para trás com agilidade, evitando o ataque. Aproveitando a oportunidade, Zoe segura o porrete com ambas as mãos e avança, mirando na cabeça exposta do goblin. Com um impacto retumbante, Zoe acerta um golpe poderoso na cabeça do goblin. Ao presenciar
presenciar isso, os goblins restantes congelam de terror, suas mandíbulas caindo em descrença, jogando o porrete quebrado de lado. Zou encara os outros goblins, prontos para finalizar a luta. Em um movimento ágil, Zou derrota os goblins, empunhando os porretes roubados, ganhando pontos de experiência e subindo de nível. Ao examinar seu painel de habilidades depois, Zou percebe que a mão de Deus se torna mais eficaz enquanto combinada com habilidades exclusivas de assassino. O sistema interrompe, anunciando a chegada do segunda onda de goblins, que logo aparece em números esmagadores. Zou empunha sua espada de duas mãos, apontando-a para a horda que se aproxima, desafiando-os a avançar. Com um poderoso golpe, Zou libera uma onda de choque, dispersando vários goblins e os lançando para longe. Em um movimento fluido, ele segue com um balanço amplo, eliminando os goblins restantes em um único golpe decisivo. Após a batalha, Zou verifica seu painel de estatísticas, notando um aumento significativo nos atributos e subindo para o nível 2. Com sua força em 36, sua saúde em 2, mana em 120 e outros atributos em ascensão, Zou se prepara para o confronto final. De repente, o som de pássaros galopantes o alerta, fazendo-o pegar sua espada e escanear os arredores. Para sua surpresa, o chefe final, um demônio cavaleiro de nível 10 com traços felinos, surge atrás dele, perguntando se ele estava procurando por ela. Surpreso com a aparição repentina, Zou recua rapidamente, sua mente confusa sobre como ela apareceu do nada. Com arrogância, a chefe aponta uma garra afiada para ele, zombando ao declarar que a grande espada que ele carrega é insignificante para ela. Irritado com o tom condescendente, Zou ativa sua habilidade Mão de Deus, avançando a uma velocidade impressionante antes que a chefe possa reagir. Em um instante, Zou passa por ela, posicionando-se e estrategicamente atrás dela. A chefe se vira com um sorriso debochado, dizendo que esse ataque foi ineficaz, mas sua expressão muda para a fúria ao perceber que seu anel agora está no dedo de Zou. Percebendo a crescente raiva dela, Zou sente um arrepio de perigo, especialmente porque o tempo de recarga da habilidade Mão de Deus ainda não terminou. Para ganhar tempo, Zou ergue a mão, exibindo o anel, e comenta que é deslumbrante e combina perfeitamente com o chefe, que cora inesperadamente, concordando timidamente. Zou, aproveitando o momento, declara orgulhosamente que adquiriu o anel com sua habilidade e questiona por que ela insiste que ele o devolva. O tempo de recarga da habilidade Mão de Deus diminui para poucos segundos enquanto Zou observa atentamente o próximo movimento da chefa. Enfurecida com a provocação, ela entra no modo Berserk, aumentando seus atributos em 30%. Zou mantém o foco, esperando o momento certo, já que a carga agora está apenas faltando um segundo para completar. De repente, o chefe avança em alta velocidade, suas garras cortando o ar e acertando Zou com força antes que ele pudesse reagir completamente. Embora ferido, Zou sorri internamente, satisfeito por seu plano de atrair a chefe para perto ter funcionado. A chefe ergue suas garras para um novo ataque feroz, mas dessa vez Zou consegue bloquear o golpe com sua espada. Ao ver seu golpe poderoso ser bloqueado pela arma que ela menosprezou, a chefe vacila, surpresa. Aproveitando sua distração momentânea, Zou ativa a habilidade Mão de Deus, fazendo sua mão brilhar com uma energia vibrante, canalizando o poder da habilidade. Ele ergue a mão e mira diretamente na chefe. Com sucesso, Zou rouba a habilidade suprema da chefe. 10 passos, um golpe fatal. A chefe cambaleia em choque ao perceber que sua habilidade mais poderosa foi retirada, deixando-a incapaz de usá-la. Num piscar de olhos, Zou se teletransporta para trás dela, ativando sua habilidade Insight para identificar o ponto fraco dela. Logo abaixo da nuca, ele percebe o ponto vulnerável. Sentindo o perigo, a chefe vira a cabeça e vê Zou pronto para o golpe decisivo. Utilizando a habilidade que acabou de roubar, Zou ergue sua espada, mirando com precisão. Com um golpe magistral, Zou força a chefe a cair no chão, derrotada diante de sua força avassaladora. Lutando para compreender Zou, a chefe exige saber sua identidade. Zou, com os olhos brilhando de intensidade, declara-se Estrela da Morte, enquanto o sistema anuncia a derrota do chefe. Zou reflete que ela foi muito mais formidável que os goblins que enfrentou anteriormente. O sistema recompensa Zou por sua missão completada, o desafio supremo para iniciantes. Ele recebe o cobiçado Baú do Tesouro Proibido. Ao mesmo tempo, uma notificação global aparece sobre a vitória de Zou e sua recompensa e ecoa pelo sistema, despertando a curiosidade de jogadores no mundo todo. Em um local distante, conhecido como a Igreja do Fim, um demônio descobre a vitória de Zou e explode em risadas sinistras, prometendo capturá-lo e usá-lo como sacrifício para ressuscitar seu senhor. Enquanto isso, na Fundação Estrela Azul, uma reunião de emergência de profissionais de elite termina com a decisão unânime de monitorar Zou por perto e garantir sua segurança a qualquer custo. Sentindo coceira no nariz, Zou se pergunta quem pode estar pensando tão intensamente nele. Curioso, ele se aproxima do baú do tesouro, sua empolgação crescendo ao antecipar as recompensas escondidas. Ao levantar a tampa do baú, uma luz dourada deslumbrante irrompe, deixando Zou completamente maravilhado com o brilho do conteúdo.
Nesse mundo de jogo, baús de tesouro variam em níveis de raridade, desde baús de madeira comuns até os preciosos de ouro, e até mesmo os únicos e deslumbrantes baús de diamante. Entre todos, o mais cobiçado e extraordinário é o baú do Tesouro Proibido, que Zou acaba de abrir. Dentro dele, Zou é recompensado com uma arma lendária de poder incomparável, a Espada de Damocles, capaz de causar 400% de dano e ataques eletrizantes com raios. Segurando a lendária espada em suas mãos, Zou não consegue conter o sorriso e declara ousadamente que, com essa arma, ele é como uma usina nuclear ambulante. Enquanto isso, do lado de fora do apartamento de Zou, um estranho encapuzado chega e começa a bater persistentemente na porta, alegando ser um velho amigo de Zou. Alertado instantaneamente pelo sistema sobre a presença de um visitante, Zou acredita por um momento que pode ser sua irmã e rapidamente esconde sua identidade do jogo, Estrela da Morte, para manter o segredo. Descartando a interface do jogo com um simples gesto, Zou caminha em direção à porta e pergunta ao estranho quem ele é, enquanto as batidas se tornam mais insistentes. Ao abrir a porta cautelosamente, Zou é recebido por um indivíduo encapuzado, cuja aura enigmática imediatamente desperta sua suspeita. Com um sorriso inquietante, o estranho se apresenta como um pregador e começa a divagar sobre sua igreja, e estendendo a mão para revelar um emblema carmesim cravado em sua palma. Percebendo a situação cada vez mais bizarra, Zou sutilmente pega seu telefone e, mantendo uma postura educada, agradece ao estranho antes de discretamente ligar para as autoridades pelas suas costas. Antes que Zou possa fechar a porta, o estranho enfia os dedos na abertura, segurando firmemente o batente da porta e exigindo saber se Zou chamou a polícia. Sem esperar uma resposta, o estranho força a porta violentamente, gritando de fúria e acusando Zou de ousar chamar as autoridades. O estranho então conjura uma lâmina brilhante do nada, com um olhar ameaçador e dentes cerrados. Declara de forma sinistra que enviará Zou para encontrar o Senhor. Erguendo sua arma acima da cabeça, o estranho se prepara para desferir um golpe devastador diretamente em Zou. Reagindo rapidamente, Zou instintivamente levanta a mão para ativar a habilidade Mão de Deus, mas o sistema informa friamente que a habilidade não pode ser usada contra jogadores humanos. Amaldiçoando sua má sorte, Zou se inclina para trás a tempo, escapando por pouco da lâmina do estranho, que corta o ar onde ele estava. Ao avistar uma faca de cozinha ao lado de uma tigela de frutas, Zou rapidamente recua em direção a ela, pegando a lâmina como uma arma improvisada para se defender. Concentrando-se intensamente, Zou ativa sua habilidade Insights e identifica o ponto fraco do estranho, uma área vulnerável do lado direito do abdômen, perto do rim. Usando o poder da habilidade 10 passos, um golpe fatal, que havia adquirido anteriormente, Zou avança rapidamente, posicionando-se estrategicamente atrás do estranho. De repente, uma aura sombria e sinistra começa a emanar do estranho, que entra em um estado de fúria, surpreendendo Zou e aumentando a tensão no ar. Com uma lâmina energizada brilhando de forma ameaçadora, o estranho avança em direção a Zou com uma velocidade aterrorizante, enquanto Zou permanece firme, faca em mãos. No momento em que a lâmina do estranho está prestes a atingir Zou, um objeto inesperado colide com a cabeça do estranho, desequilibrando-o. Com um estrondo pesado, o estranho desaba enquanto dois agentes de lei invadem o apartamento de Zou, posicionando-se de forma autoritária na porta. Um dos agentes, um arqueiro, avança calmamente e pergunta se Zou está bem, com um tom tranquilizador. Enquanto isso, a outra agente, uma mulher, se move rapidamente para o estranho e o detém, garantindo a segurança da situação com precisão e prática. Sobrecarregado pela rápida sucessão de eventos, Zou luta para recuperar o fôlego, sua mente correndo para processar o quão perto esteve do perigo momentos atrás. 30 minutos depois, enquanto os agentes se preparam para partir, Zou os acompanha até o carro, onde o arqueiro explica que o estranho fazia parte de um culto perigoso que visava jogadores. Enquanto os agentes se afastam, a irmã de Zou, Shin-Yu, chega e imediatamente demonstra preocupação, perguntando por que os agentes estavam em seu apartamento. Ao notar a expressão sombria de Zou, Shin-Yu tenta tranquilizá-lo gentilmente e pergunta se ele está realmente bem, com uma voz cheia de cuidado fraternal. Virando-se, Zou descarta suas preocupações, dizendo que os agentes estavam apenas conduzindo uma investigação. Ao desbloquear a porta com um simples toque no código, Zou convida Shin-Yu a entrar. Ela, curiosa, pergunta sobre a profissão dele e seu apelido no jogo, ansiosa para se conectar com ele no mundo virtual. Hesitando por um momento, Zou mantém sua identidade de Estrela da Morte em segredo, e sua pausa faz Shin-Yu supor que ele tenha despertado uma profissão sem graça, o que o leva a oferecer palavras de consolo. Fingindo um bocejo, Zou declara que está cansado e se despede, dizendo que vai para a cama. Subindo as escadas, Zou espera silenciosamente que essa manobra o poupe de mais perguntas da irmã. Deixada sozinha, Shin-Yu observa Zou subir as escadas, sua expressão levemente magoada, percebendo a relutância dele em compartilhar. 18 anos atrás, Zou foi abandonado como um bebê, deixado na porta de um restaurante
extremamente movimentado, onde foi encontrado e adotado pela família Shinryu. Quando menina, Shinryu ficou radiante ao conhecer Zou, abraçando imediatamente como seu irmãozinho amado. Tragicamente, sua felicidade foi interrompida quando seus pais faleceram inesperadamente, deixando Shinryu e Zou para enfrentarem um mundo como órfãos. Refletindo sobre o ataque recente e temendo pela segurança de sua irmã, Zou decide manter sua identidade oculta para evitar atrair perigo para ela. Cerrando os punhos com forças, ele faz uma promessa solene a si mesmo de que se tornará forte o suficiente para proteger Shinryu de qualquer ameaça. No dia seguinte, Zou segue para a Vila Minghua, determinado a aceitar missões e subir de nível rapidamente, já que está apenas no nível 3. Além de planejar realizar missões, Zou pretende encontrar o mentor dos ladrões, conhecido por residir na vila, para aprender habilidades valiosas antes de começar sua jornada. Ao entrar em uma taverna movimentada, Zou ouve um loiro bêbado e fanfarrão se gabando para os amigos de que é amigo próximo da lendária Estrela da Morte, o que fez Zou sorrir por um tempo diante da mentira absurda. Seguindo para o lounge VIP, Zou avista o mentor dos ladrões, reclinado com um copo na mão e flanqueado por duas mulheres, e prontamente solicita que ele ensine alguma de suas habilidades. No entanto, o mentor, claramente desinteressado, casualmente apresenta 3 opções de habilidades distintas, dizendo para Zou descobrir qual delas se adequa melhor a ele e aprendê-la sozinho. Zou pondera por um momento, mas o mentor perde a paciência e grita para que ele decida rapidamente. Finalmente, Zou escolhe aprender a habilidade de furtividade e pergunta se o mentor tem alguma missão para ele, apenas para ser chamado de fraco e expulso. Enquanto Zou caminha em direção à saída, o loiro bêbado Deante sugere que ele visite o Vale do Lobo Selvagem para enfrentar desafios mais difíceis. Enquanto isso, de volta ao lounge, as duas mulheres entregam ao mentor uma caneca de cerveja e o enchem de elogios exagerados, fazendo seu rosto ficar vermelho de vergonha. De repente, o som pesado de um corpo de lobo caindo sobre a mesa os assusta, com as mulheres gritando de pânico. Agora, no nível 5, Zou pede desculpas, alegando que o corpo do lobo escorregou de suas mãos, enquanto o mentor o encara, chocado com o seu progresso rápido. Impressionado, o mentor aconselha Zou a ir para o norte da vila para realizar algumas missões, e Zou concorda entusiasmado. Mais tarde, Sho chega à sombria e sinistra cume escuro, procurando pelas masmorras de acordo com as instruções enigmáticas do mentor. Ele se lembra das palavras do mentor enquanto se pergunta se a missão aparentemente fácil pode ser mais perigosa do que parecia. Subindo uma escada de pedra, Sho abre cautelosamente a pesada porta de masmorra, apenas para perder o equilíbrio e despencar. Parece um vazio sem fim, vasto e totalmente escuro, enquanto Sho cai de cabeça por ele. Enquanto isso, de volta à taverna, o mentor dos ladrões revela com um sorriso presunçoso que deliberadamente enganou Zou para aceitar uma das missões mais difíceis como vingança mesquinha por ele ter o desafiado. Com um estrondo alto, Zou aterriza no chão de um mundo que parece desolado, pós-apocalíptico. Ao se sentar, Zou sente a dor do impacto enquanto o sistema informa que ele oficialmente entrou na masmorra. De repente, um grupo de cavaleiros do Ira, todos de nível 8, materializa-se diante dele, e o sistema atribui a Zou uma missão assustadora: derrotar 100 desses cavaleiros em 8 horas. Reagindo rapidamente, Zou invoca a lendária espada de demônios, erguendo-a alto enquanto sua energia eletrizante crepita de forma ameaçadora ao redor dele. Com uma onda de força, ele lança a espada com imensa potência, fazendo-a girar como um redemoinho em direção aos inimigos. A espada atinge o alvo com um poder explosivo, causando uma onda de choque massiva que obliterou 10 cavaleiros instantaneamente. Satisfeito com o poder devastador da arma, Zou continua sua estratégia, lançando rapidamente a espada contra os cavaleiros e desencadeando explosões destrutivas a cada ataque. Após cada explosão, a espada retorna finalmente à mão de Zou, permitindo que ele mantenha o ataque implacável repetidamente. Depois que todos os cavaleiros foram derrotados, Zou guarda a espada com segurança em seu inventário e começa a inspecionar o valioso item deixado por trás. De repente, uma presença ominosa começa a se formar atrás dele. Momentos depois, o chefe colossal da masmorra aparece, com uma voz retumbante. A figura imponente exige saber se Zou derrotou os inimigos. Brandindo uma lâmina enorme, o chefe jura fazer Zou pagar por suas ações. Impassível, Zou sorri de lado e assume uma postura de combate, desafiando o chefe a tentar derrotá-lo. Decidindo que é o momento perfeito, Zou ativa a habilidade de furtividade que adquiriu recentemente para testar sua eficácia. No piscar de olhos, ele desaparece, deixando o chefe confuso e momentaneamente paralisado, alarmado com o desaparecimento repentino de Zou. O chefe fica
fica incrédulo, sem saber onde ele foi parar. Enquanto isso, Zou reaparece silenciosamente atrás do chefe, e usando a habilidade de mão divina, habilmente rouba um item dele. Com reflexos rápidos, Zou recua, segurando um artefato misterioso de forma de máscara. O sistema fornece detalhes, explicando que a máscara é uma ferramenta única de disfarce capaz de alterar a aparência e a identidade do usuário aos olhos dos outros. O chefe, percebendo que sua máscara preciosa foi roubada, explode em fúria, caindo e golpeando o chão com sua espada enquanto pragueja. Fumaça negra e uma energia ameaçadora começam a irradiar do chefe, girando ao seu redor como uma tempestade vulcânica em erupção. De repente, o capacete do chefe é lançado com uma bola de canhão, enquanto a fumaça escurece ainda mais, encobrindo seu corpo superior em um manto sinistro. Percebendo o perigo iminente, Zou recua ainda mais. Quando a fumaça se dissipa, a verdadeira forma do chefe é revelada. Tentáculos do chefe chicoteiam no ar, com bordas afiadas como lâminas, atacando Zou de todas as direções. Zou desvia os golpes como pode, mas um dos tentáculos o atinge, causando dano leve. Reconhecendo que o combate prolongado é inevitável, Zou elabora um plano para encerrar a luta usando a habilidade Mão Divina para virar o jogo. Para atrair o chefe, Zou lança uma série de provocações, zombando da criatura e inflamando sua raiva. Enfurecido, o chefe avança, erguendo sua enorme espada acima da cabeça, pronto para dar um golpe esmagador. No momento exato, o tempo de recarga da Mão Divina termina, e Zou ativa a habilidade sem hesitação. A habilidade desarma o chefe com sucesso, fazendo sua espada desaparecer e reaparecer nas mãos de Zou, agora armado com duas lâminas. Zou permanece firme, exalando confiança e uma aura poderosa, ativando uma habilidade Insight. Zou localiza o ponto fraco do chefe e segue com a técnica 10 passos, um golpe fatal, passando pelo chefe em um flash de velocidade. Por um breve momento, parece que o ataque de Zou não teve efeito, mas, com o chefe parecendo intocado, logo depois, o sistema calcula um dano imenso de 19.478. Zou comenta com um sorriso que a combinação de sua arma poderosa, a habilidade Insight e a técnica 10 passos, um golpe fatal, torna batalhas como essa fáceis. Furioso, o chefe entra em um estado de frenesi, soltando tentáculos adicionais e um aglomerado de olhos brilhantes e ameaçadores, tornando-o ainda mais monstruoso. Impassível, Zou aponta para o chefe e ridiculariza sua forma grotesca, dizendo que é tão horrível que o fez vomitar. A espada de Damocles, parcialmente cravada no chão, começa a crepitar uma energia volátil. Respondendo ao comando silencioso de Zou, com um movimento de dedo, Zou lança a espada, girando em alta velocidade, arremessando-a diretamente contra o chefe. A espada atinge o alvo com muita força, desencadeando uma explosão característica de um cataclismo, enquanto relâmpagos descem dos céus para amplificar a destruição. O sistema prontamente informa Zou sobre sua vitória e oferece a opção de transmitir anonimamente sua conquista para outros jogadores. Como parte de sua recompensa, o sistema concede a Zou um baú de tesouro dourado, que ele abre imediatamente com grande expectativa. Dentro do baú, Zou encontra uma missão oculta que o encarrega de entregar uma carta importante a alguém chamado Xiaoyu, na Vila de Sem Sonhos. Na taverna movimentada, aventureiros discutem a emoção de ativar missões ocultas, admirando sua raridade e as oportunidades incomparáveis que oferecem para crescimento e glória. Com um sorriso confiante, o mentor ladrão presume que Zou deve ter abandonado sua busca, já que passaram 2 horas. No entanto, a porta da taverna se abre de repente com um estrondo quando Zou entra. Sua entrada confiante surpreende o mentor e todos no local. Chocado com o retorno vitorioso de Zou, o mentor fica boquiaberto enquanto tenta processar o que está vendo. Zou joga um pesado saco de 50 contendo 500 moedas de ouro brilhando na mesa, exigindo respostas do mentor, que prontamente concorda em responder qualquer pergunta ao ver o misterioso pergaminho. Detalhando sua missão oculta, Zou pergunta se o mentor sabe a localização da Vila Sem Sonhos. Examinando o pergaminho de perto, o mentor toma um gole generoso de sua garrafa antes de batê-la na mesa, revelando que a Vila Sem Sonhos é agora infamemente conhecida como a Vila dos Mortos. Surpreso com a revelação, Zou pressiona o mentor por mais detalhes. Ansioso para descobrir a verdade, o mentor explica que, a apenas 30 milhas do oeste da vila inicial, há um túnel traiçoeiro que leva à masmorra da Vila Sem Sonhos, uma área perigosa que se manifesta todas as noites com monstros a partir de nível 25 e um chefe formidável do nível 30. Acrescentando uma intriga, o mentor descreve a masmorra como a masmorra das escolhas, onde jogadores que fazem as escolhas corretas podem desbloquear itens raros de mudança de profissão. Com um gesto confiante, Zou declara sua intenção de enfrentar a masmorra, indiferente aos perigos. Virando-se, Zou sorri e sai da taverna, deixando o mentor olhando para ele em silêncio, claramente pensando
argumentando que a decisão de Zou é quase que uma loucura. Mais tarde naquele dia, Zou chega ao imponente edifício do Imperador Dragão Negro, uma estrutura majestosa e imponente que domina o horizonte sob o céu azul cristalino. Este grande estabelecimento, uma das 3 câmaras de comércio mais importantes do país, serve como um centro onde os jogadores podem adquirir praticamente tudo o que desejam. Para surpresa de Zou, ele vê sua irmã, Xinyu, caminhando ao lado de uma amiga. Embora sua presença não pareça agradá-lo, notando Zou, Xinyu demonstra surpresa e pergunta o que o trouxe até ali, sua curiosidade aguçada. Apontando para sua roupa, Xinyu pergunta se Zou despertou a profissão de assassino, o que ele confirma com orgulho. A amiga de Xinyu começa a provocá-lo, fazendo Zou cruzar os braços com irritação e exigindo que ela pare de brincar. Xinyu intervém, repreendendo os dois por sempre discutirem quando se encontram, seu tom misterioso misturando irritação e exasperação. Suavizando a expressão, Xinyu se oferece para comprar equipamentos para Zou, ajudando-o a enfrentar sua fase inicial com mais facilidade. Com um brilho travesso nos olhos, a amiga de Xinyu alerta Zou para não estragar os equipamentos, sugerindo que ele será responsabilizado, o que faz Zou pedir nervosamente para Xinyu escolher algo barato. Xinyu então instrui os vendedores a trazerem o melhor equipamento inicial da assassino disponível. Um atendente atencioso gesticula para Zou ir ao provador e escolher o equipamento que mais lhe agradar. Momentos depois, Zou sai vestido com um conjunto temático de estrelas que infelizmente o faz parecer cômico, provocando risos incontroláveis da amiga de Xinyu. Em seguida, Zou experimenta o conjunto de flores grandes. Novamente resulta em uma aparência cômica, atraindo mais zombarias e risos contidos. Ao mudar para o conjunto encantador azul, Zou agora se parece com uma estrela do rock, mas a amiga de Xinyu luta para conter o riso, cobrindo a boca para abafar a diversão. Após experimentar incansavelmente incontáveis trajes, Zou finalmente opta por um conjunto adequado composto por um casaco longo de dragão, um vestido azul claro, calças de cavaleiro negro e botas de ermitão. Exausto de esforço de experimentar quase 100 roupas diferentes, Zou resmunga a frustração enquanto as duas garotas elogiam sua escolha. O atendente calcula o custo, que totaliza impressionantes 189.999 moedas de ouro, fazendo Xinyu retirar sua bolsa com indiferença para cobrir a despesa. Ao olhar para o relógio, Zou percebe que está atrasado e se despede de Xinyu e sua amiga antes de sair apressado. Naquela noite, Zou chega ao túnel sombrio que serve de entrada para a Vila Sem Sonhos. Entrando no túnel, Zou avança na escuridão e logo emerge na sinistra Vila Sem Sonhos, onde percebe 3 figuras se movendo ao pé das escadas. Enquanto desce os degraus, ele sente uma barreira peculiar envolvendo a vila, uma força mítica que provavelmente cobre toda a área. Apesar de ouvir os avisos sobre monstros de nível 25, a atenção de Zou é atraída por 3 crianças pequenas brincando inocentemente na rua, deixando-o intrigado. Quando uma das crianças tropeça e cai, Zou se aproxima para ajudar, abaixando-se e perguntando se a criança está machucada. Para sua surpresa, a criança, que parece estar morta-viva, agradece educadamente e garante que está bem. Em uma reviravolta repentina, a vila tranquila é atacada por cavaleiros armados que incendiam as casas, criando caos diante dos olhos de Zou. Ao testemunhar essa cena horrível, Zou sente uma onda de raiva, que se intensifica ao relembrar a perda trágica de seus pais ao lado de sua irmã. Neste momento, o sistema notifica Zou sobre uma missão, instando-o a derrotar os cavaleiros e vingar os moradores que foram apagados de sua casa. Secando uma espada com determinação, Zou aponta para os cavaleiros e os desafia, gritando para que o enfrentem se tiverem coragem. Sem aviso, os cavaleiros se transformam em guerreiros mortos-vivos, suas formas em decomposição revelando suas verdadeiras identidades enquanto avançam contra Zou com armas erguidas, rosnando ferozmente. Achando a comoção irritante, Zou ativa sua habilidade de furtividade, desaparecendo da vista e deixando os cavaleiros mortos-vivos confusos e parados em perplexidade. Um dos mortos-vivos balança sua lâmina descontroladamente no local onde Zou estava, mas seu ataque corta apenas o ar vazio. Zou, por outro lado, aproveita o momento e desfere um golpe preciso com sua espada, derrotando o primeiro cavaleiro com facilidade ao reaparecer. Os cavaleiros mortos-vivos restantes uivam de raiva e avançam contra Zou, com sua fúria brilhando ainda mais intensamente. Movendo-se como um raio, Zou atravessa o campo de batalha, desferindo golpes rápidos em cada cavaleiro e derrotando-os um por um com precisão implacável. Após uma batalha intensa, Zou elimina os cavaleiros. Ele ganha uma onda de pontos de experiência que o eleva ao nível 20, com o excesso de experiência sendo selado para ser libertado após a conclusão da missão oculta. Enquanto o sistema o recompensa, uma segunda missão aparece, instruindo Zou a derrotar o Senhor dos Mortos-Vivos. O chão sob seus pés começa a tremer violentamente,
repente. Uma mão colossal irrompe da terra. Logo em seguida, a metade superior do Senhor dos Mortos-Vivos de nível 30 emerge, com uma famosa forma imponente e intimidante com 100.000 de HP. Com um rugido estrondoso, o Senhor dos Mortos-Vivos se proclama como governante imortal, empunhando autoridade suprema sobre o todo. Mas, antes que ele possa emergir completamente, Zou lança um ataque rápido, golpeando-o com toda a sua força e interrompendo sua ascensão. Falando em um tom calmo, mas sério, Zou ordena que o Senhor dos Mortos-Vivos retorne às profundezas de onde veio e cesse seu reinado de destruição. Saltando para trás, Zou observa enquanto o Senhor dos Mortos-Vivos explode com um flash de luz, sendo derrotado instantaneamente e sem deixar vestígios de sua suposta imortalidade. O sistema recompensa Zou com 2 itens, um bracelete de mortos-vivos que aumenta o físico e a agilidade do portador, além de conceder a habilidade de invocar um esqueleto. Juntos com o bracelete, Zou adquire uma nova habilidade chamada Passos Fantasmagóricos, que aumenta drasticamente sua mobilidade. No cemitério sombrio da Vila Sem Sonhos, o sistema anuncia que Zou alcançou a Terra dos Sem Sonhos. Ele nota uma pequena criança olhando nas proximidades. Chorando descontroladamente, Zou se aproxima da garota e, ajoelhando-se ao lado dela, a tranquiliza gentilmente, perguntando se ela é Xiaoyu e se está bem. A garota olha para Zou, com o rosto coberto de lágrimas, confirmando que é Xiaoyu. Sua voz tranquila responde, aliviando Zou, que sorri colorosamente e diz que veio para salvá-la, mas o olhar dela muda para a espada nas costas dele, e o medo obscurece sua expressão. Xiaoyu recua, acusando Zou de ser uma pessoa má, enviada para machucá-la como os outros antes dele. Uma notificação do sistema informa Zou que ele irritou Xiaoyu, e enquanto ele tenta desesperadamente se explicar, ela corre para longe, parando alguns metros à frente. A postura de Xiaoyu se transforma completamente, com sua forma inocente agora cercada por uma aura escura e ameaçadora. Ela acusa Zou de mentir, como todas as pessoas más. Recitando o encantamento, Xiaoyu invoca uma horda de sombra, cujos olhos brilhantes encaram Zou com malícia. Apontando um dedo para Zou, Xiaoyu ordena que as sombras eliminem o suposto homem mau que ousa enfrentá-la. À medida que as sombras avançam contra Zou, com armas brilhando de forma ameaçadora, ele agarra sua espada, pronta para se defender. No entanto, ele se lembra do conselho do mentor ladrão, que o instruiu a buscar um caminho alternativo em vez de confiar apenas na força bruta. Assim mesmo, enquanto as sombras o cercam e suas mãos se aproximam, acusando-o de atormentá-las, Zou escolhe não revidar, permanecendo completamente imóvel em meio à fúria delas. Após um momento, tudo fica estranhamente silencioso, e Zou abre os olhos lentamente, percebendo que está completamente sozinho, com as sombras ameaçadoramente desaparecidas sem deixar rastros. Ao olhar para cima, ele vê uma figura descendo do alto, uma mulher com longos cabelos esvoaçados, que ordena que as almas inquietas retornem ao lugar onde vieram. Ela flutua graciosamente e aterriza suavemente a alguns metros de onde Zou estava, que a observa em silêncio, admirado, se perguntando quem ela poderia ser. Nesse meio tempo, Xiaoyu corre na direção da mulher, chamando-a de Qinyu, como se estivessem separadas há muito tempo. Chorando descontroladamente, Xiaoyu se joga nos braços de Qinyu, que a consola gentilmente, acariciando sua cabeça. Observando as duas se abraçarem como velhas amigas, Zou fica sem palavras, observando-as com curiosidade silenciosa. Apesar do choque, ele sente um alívio ao saber que Xiaoyu está feliz por ver alguém. Então, uma sensação estranha desperta dentro dele, fazendo-o pigarrear enquanto suas bochechas ficam coradas. Enquanto observa as duas cuidadosamente, Zou percebe uma semelhança impressionante entre eles. Não apenas compartilham o mesmo sobrenome, mas também possuem traços semelhantes. De repente, Xiaoyu aponta para Zou e declara a Qinyu que ele é uma pessoa má, pedindo que ela o elimine, mas Qinyu, ainda acariciando gentilmente a cabeça de Xiaoyu, a tranquiliza dizendo que Zou não é o vilão que ela pensa. Logo em seguida, Zou recebe a notificação do sistema que desbloqueia uma missão secundária para aprender sobre a vida passada de Xiaoyu. E ele pergunta a Qinyu o que aconteceu na vila. Qinyu assente e começa a contar o passado trágico. 10 anos atrás, a Vila dos Sonhos era conhecida como Vila Despreocupada, onde seu povo vivia em felicidade e harmonia. Embora a família de Xiaoyu não fosse rica, eles viviam cheios de alegria, mas essa paz foi destruída quando um dia encontraram um grupo de cavaleiros inconscientes e decidiram ajudá-los apenas para descobrir depois que eles eram demônios disfarçados. Zou pega o elmo de um cavaleiro do chão e, olhando para Qinyu, pergunta se ela está se referindo aos mesmos monstros que eles acabaram de enfrentar e derrotar. Qinyu confirma e explica que aqueles cavaleiros salvos pelos pais de Xiaoyu se voltaram contra os aldeões, exterminando toda a população. De repente, Xiaoyu começa a chorar incontrolavelmente, gritando que tudo é culpa dela porque implorou para seus pais salvarem os cavaleiros. Qinyu acrescenta que após o incidente, a vila foi renomeada para a Vila Sem Sonhos. As almas caídas ficaram presas pelos arrependimentos e obsessões esmagadoras de Xiaoyu. O sistema alerta que Xiaoyu está afundando mais em sua tristeza, e no instante seguinte, ela começa a entrar em um estado de fúria descontrolada, incapaz de conter suas emoções
emoções. Uma energia escura começa a girar no redor de Xiaoyu, envolvendo-a como um tornado violeta. E Qin-Yu urgentemente alerta Zou para sair da vila rapidamente. O sistema apresenta a Zou uma escolha: ficar e tentar salvar Xiaoyu, com uma chance assustadora de 1% de sucesso, ou partir e abandoná-la ao seu destino. A cada momento que passa, Xiaoyu perde mais controle, e a tempestade de tristeza ao seu redor cresce, ameaçando consumir todo a seu caminho. Lutando contra a apreensão esmagadora, Qin-Yu tenta alcançar Xiaoyu, mas consegue andar muito pouco, sem fazer quase nenhum progresso. Nesse momento, Zou avança, pega a mão de Qin-Yu e a puxa para trás, pedindo que ela vá com ele. No entanto, Qin-Yu insiste que não pode deixar Xiaoyu para trás e está determinada a salvá-la. Zou pede a Qin-Yu para sair agora, prometendo que ficará para trás e fará tudo ao seu alcance para ajudar Xiaoyu, custe o que custar. Com determinação nos olhos, Zou se vira e dá um passo à frente, lutando contra a tempestade avassaladora da tristeza. Vendo Zou arriscar sua vida por alguém que mal conhece, Qin-Yu fica surpresa, com o coração cheio de admiração por sua coragem. Apesar de imensa pressão contra ele, Zou avança lentamente, entendendo que deve estender a mão em direção a Xiaoyu. Enquanto se aproxima, Zou chama por Xiaoyu com firmeza em sua voz, dizendo que tem uma carta destinada a ela, uma que ele quer que ela leia. Com os braços estendidos, ele apresenta a carta de Xiaoyu e explica que a obteve de um cavaleiro sombrio após derrotá-lo em uma batalha. Xiaoyu pega a carta e começa a lê-la, logo percebendo que tudo havia sido um plano ardiloso. Os ferimentos dos cavaleiros faziam parte de um trauma maior. Zou tranquiliza Xiaoyu, dizendo que mesmo que ela não tivesse salvo os cavaleiros, outros teriam entrado na vila de qualquer forma, e o resultado teria sido o mesmo. As palavras de Zou trazem conforto a Xiaoyu, e sua raiva começa a diminuir lentamente. Um momento depois, a forma de Xiaoyu começa a se dissipar, transformando-se em um espírito enquanto ela ascende para a vida após a morte, finalmente encontrando paz e libertação de seu tormento. Com lágrimas nos olhos, Qin-Yu olha para o céu enquanto Xiaoyu sobe aos céus, silenciosamente grata por Zou por ter feito o impossível e trazido a salvação a Xiaoyu. Quando a primeira luz da manhã surge, aquecendo a vila outrora atormentada, Zou e Qin-Yu permanecem lado a lado, olhando para o horizonte, com seus corações tranquilos por saber que o pesadelo finalmente chegou ao fim. Antes de se despedirem, Qin-Yu, em gratidão, oferece a Zou um presente: a Medalha do Ceifador, o item que, quando usado, pode desbloquear uma profissão especial para jogadores. Surpreso por receber um presente tão valioso, Zou hesita por um momento, sem saber se deve aceitar, mas Qin-Yu insiste, e, sem outra escolha, ele estende a mão para pegá-lo. Quando Zou aceita a proposta, Qin-Yu percebe o anel de um cavaleiro sombrio e fica momentaneamente surpresa, se perguntando se ele poderia ser o lendário jogador Estrela da Morte. Com o último olhar, Qin-Yu se vira e começa a se afastar, despedindo-se suavemente de Zou, segurando a medalha do ceifador em sua mão. Zou comenta consigo mesmo que é um símbolo do amor de Qin-Yu, e enquanto a observa se afastar, ele sorri, prometendo vê-la novamente algum dia, o que faz Qin-Yu corar levemente em resposta. No grande salão no centro do Imperador Branco, uma reunião está em andamento, com 2 grandes guardas vigilantes em frente à entrada. Dentro do salão, oficiais estão sentados à mesa enquanto um homem relata com urgência que dos 12 profissões raras despertadas na cidade do Imperador, 3 foram derrotadas. Ele acusa um jogador chamado Estrela da Morte. O Lord Baizeng, governante da cidade do Imperador Branco, contesta essa alegação, afirmando que a Estrela da Morte é poderosa demais para perder tempo com mera mediocridade. Xiao Jun, chefe da família Xiao, insiste, perguntando ao Lord Bai se ele entende que a Estrela da Morte pode ser de fato um deus, um vilão vingativo e de mente estreita. So Hang, o vice-líder da cidade, intervém, assegurando-lhes que enviou indivíduos para investigar o surgimento e sugerindo que aguardem um relatório. Enquanto os oficiais continuam a discutir, um guarda entra no salão, trazendo notícias urgentes para o Lord Bai. Aproximando-se do Lord Bai, o guarda entrega um arquivo, explicando que há 3 horas eles investigaram um bar. Descobriram rastros do assassino escorpião, um assassino de classe D ligado à Igreja do Fim, e encontraram esse arquivo. Ao abrir o arquivo, os olhos do Lord Bai se regalam de choque. Vários documentos estão dentro, cada um contendo ordens de assassinato, com todas as profissões raras despertadas na cidade listadas. Furioso, ele bate com um punho na mesa, exigindo que os guardas informem imediatamente os indivíduos despertos que ficarem em alerta máximo contra potenciais assassinos. Su Hong aponta para um documento em particular e comenta que é a lista da Estrela da Morte, mas eles não têm ideia de quem ele realmente é. Enquanto isso, em seu apartamento, Zou está olhando para a medalha que Qin-Yu lhe deu, um símbolo de seu amor, guardando-a profundamente como uma lembrança de sua memória. Neste momento, Qin-Yu se aproxima por trás e pergunta provocativamente o que há de tão especial naquela medalha, que Zou está encarando durante toda a manhã. Brincando, ela pergunta se a medalha é um símbolo de amor de alguma garota, fazendo o rosto de Zou corar intensamente. Aproximando-se de Zou, Qin-Yu o provoca, perguntando se ele está nervoso porque ela acertou a verdade. Com um sorriso orgulhoso, ela declara que está feliz por Zou, orgulhosa de
de que ele finalmente encontrou uma garota. Com isso, ela deixa o quarto, dizendo a Zou para usar a medalha para completar sua transferência de profissão e descer para o café da manhã depois. Fechando a porta atrás de si, Kinyu se pergunta quanto tempo se passou desde que Zou recebeu seu despertar, já que ele já pode mudar de profissão tão rapidamente. Dando de ombros, ela observa que, embora Zou possa ter se tornado mais forte, ele ainda precisará de sua proteção como irmã mais velha. Enquanto isso, em seu quarto, Zou ativa a medalha de ceifador, e o sistema pergunta se ele está pronto para a mudança de profissão. Ao que Zou afirma ansiosamente. Um momento depois, o sistema continua, parabenizando-o por mudar com sucesso sua profissão para ceifador. Zou fica encantado ao ver seus atributos aumentarem drasticamente. Após a mudança de profissão, ele sente uma poderosa aura dentro de si, seu corpo se tornando mais leve e seus 5 sentidos mais aguçados do que nunca. Cerrando o punho, ele percebe que provavelmente poderia quebrar uma placa de aço com um único soco e testa sua nova força ao lançar um soco para frente. Do lado de fora, moradores são surpreendidos por uma pequena explosão vindo de um dos apartamentos, derrubando o concreto e destroços pelo prédio. De um pequeno buraco na parede, Kinyu repreende Zou, dizendo-lhe para limpar a bagunça ou arriscar perder o café da manhã. Enquanto ele se vira para sair, Zou a chama, perguntando para onde ela está indo, e ela casualmente responde que está indo trabalhar. Verificando suas estatísticas, Zou percebe que sua inteligência ainda é o atributo mais baixo, e ele se pergunta se isso explica as decisões ruins que tomou anteriormente. No entanto, seu demônio interior sugere que a falta de inteligência de Zou se deve ao fato de sua irmã mais velha ter suprimido o talento da linhagem de seu irmão mais novo, levando Zou a socar o demônio com raiva. Focando novamente em seus atributos, Zou percebe uma nova barra de talentos, agora equipada com 2 habilidades extras que ele pode desbloquear nos níveis 25 e 35. A primeira dessas habilidades é um talento especial de ceifador, que adiciona 10% de HP do alvo como dano ao desferir golpes. Dando uma risada triunfante, Sho declara confiante que ao alcançar o nível 35 desbloqueará as 2 habilidades do ceifador e se tornará um verdadeiro ceifador sombrio. Equipando sua espada, ele sai correndo de seu quarto, determinado a enfrentar monstros e subir de nível o mais rápido possível. Mas antes de sair, seu demônio interior o lembra de que sua irmã especificamente pediu para que ele limpasse a casa. Assim, Zou passa a próxima hora arrumando e finalmente sai para jogar 2 grandes sacos de lixo nas lixeiras. Assim que termina de jogar o saco fora, alguém o chama por trás. É Yaya, a representante da RH da Guilda Escorpião. Enquanto desce as escadas, ela comenta que ouviu que Zou despertou a profissão de assassino e oferece um convite para que ele se junte à guilda dela. Aproximando-se de Zou, ela fica ansiosa e tira um contrato, explicando que ao se juntar à guilda, Zou receberá ajuda para subir de nível rapidamente, embora o custo seja entregar 10% de sua renda anual à guilda. Yaya tenta até mesmo seduzir Zou, exibindo sua figura e perguntando se ele está interessado em sua oferta. No entanto, Zou não se deixa levar facilmente pelo charme e faz um gesto de desdém, afirmando que não está interessado. Surpresa com a falta de reação de Zou, Yaya fica momentaneamente atordoada, pois é a primeira vez que alguém a rejeita. Ela grita enquanto ele se afasta, perguntando se ele está realmente falando sério sobre recusar a guilda. Zou, calmamente, continua andando. Determinada, Yaya ativa sua habilidade para emboscar Zou, avisando que se ele recusar a sua oferta, haverá consequência. No entanto, ela rapidamente percebe que não pode atacar Zou em um local público e decide levá-lo a um local mais isolado. Com um leve olhar para Yaya, Zou comenta casualmente que, se ela tivesse se aproximado em outro lugar, ele poderia ter ficado tentado. Zou sabe que, quando uma mulher tenta emboscar você enquanto faz algo mundano, como levar o lixo para fora, há grandes chances de ela estar tramando algo. Ele explica que já prometeu se juntar a uma guilda onde sua irmã é vice-presidente, portanto não pode traí-la ao se juntar a outra guilda. Ao ouvir isso, Yaya lambe os lábios, intrigada pela lealdade de Zou, e decide lidar com ele mais tarde, começando por confrontar sua irmã primeiro. Nuvens de tempestade se acumulam sobre a floresta esmeralda. Relâmpagos cortam o céu, lançando um brilho púrpura assustador que ilumina a intensa batalha abaixo. Um golpe poderoso corta uma matilha de lobos, abatendo meia dúzia com um único ataque rápido. Perto dali, um jogador enfrenta uma colossal tartaruga de pedra maligna. Com a espada erguida, ele mira no ponto vulnerável da besta. Do nada, um raio atinge a tartaruga, causando danos massivos. Percebendo que alguém roubou sua presa, o jogador se vira furioso, exigindo saber o que ousa interferir em sua caçada. Não é apenas ele, mas vários outros jogadores cujas presas foram roubadas pelo misterioso Zou ficam atônitos, observando em um único jogador que ele está dizimando tantos monstros com facilidade, enquanto a espada de Zou retorna a ele, crepitando com energia e pairando sobre a cabeça dos espectadores. Eles ficam tomados pelo pavor, abaixando os olhares de medo. Como um verdadeiro guerreiro, Zou pega a espada no ar com naturalidade, sem demonstrar esforço. Ao olhar para sua janela de estatísticas, Zou percebe que está caçando há quase 3 horas, ganhando apenas um nível nesse tempo. Nesse ritmo, ele calcula que levará pelo menos 2 dias para alcançar o nível 25, o limite para desbloquear sua nova habilidade, o que parece muito lento. Os outros jogadores ouvem Zou comentar sobre alcançar o nível 25 em apenas 3 dias e
caem na risada, zombando de sua ambição. Frustrados com as ações de Zou, alguns jogadores começam a cercá-lo, claramente irritados não apenas pelos monstros roubados, mas também por suas palavras arrogantes. Show de braços cruzados aponta casualmente que aquela é uma área pública e qualquer jogador pode caçar monstros livremente. O comentário só serve para enfurecer ainda mais os outros. Um dos jogadores, furioso, declara que aquele território pertence à guilda Morrowind. Com armas em punho, os jogadores avançam, prontos para dar uma lição em Zou e mostrar as consequências de suas ações. Do nada, uma flecha voa em direção a Zou, mirando diretamente em sua cabeça, mas Zou reage com velocidade impressionante, agarrando a flecha no ar e partindo-a ao meio, antes que ela o alcance. Os outros jogadores investem contra Zou por trás, espadas e machados erguidos, mas Zou já está desembaiando sua própria espada. Antes que possam atacar, ele balança sua espada em um arco amplo, destruindo suas armas e causando danos significativos no processo. Enquanto isso, um assassino se aproxima silenciosamente de Zou, empunhando uma faca de cozinha, esperando pegar o desprevenido enquanto ele está distraído com os outros. O assassino avança contra Zou, amaldiçoando a cada palavra, mirando num golpe mortal. Consciente da aproximação do assassino, Zou fica atento e aponta a espada ao chão, invocando um campo de energia que eletrocuta o atacante ao contato. O assassino é atingido por um choque elétrico, sofrendo danos graves e caindo de olhos diante de Zou. Os outros jogadores imploram por misericórdia, pedindo perdão por suas ações anteriores. Zou guarda sua espada casualmente nas costas, enquanto os jogadores, agora de joelhos, se curvam profundamente diante dele, prometendo deixar a área imediatamente. Então Zou acena, concordando em deixá-los ir, mas apenas após perguntar se conhecem algum lugar onde ele possa ganhar no máximo de experiência que puder e subir de nível rapidamente. Um dos jogadores, hesitante, mas disposto a cooperar, menciona um rumor sobre um reino secreto escondido dentro da Floresta Esmeralda. Com essa nova pista, Zou se vira para partir, instruindo os jogadores a saírem também e nunca mais cruzarem seu caminho. Gratos por suas vidas serem salvas, os jogadores se curvam ainda mais, oferecendo agradecimentos enquanto Zou se afasta, de costas para eles. Assim que Zou se afasta e suficientemente para não ouvir, o jogador que havia implorado por misericórdia exibe um sorriso de desprezo. Ele promete chamar seu chefe para buscar vingança contra Zou. Após uma curta caminhada, Zou chega ao coração da Floresta Esmeralda, uma área conhecida como o Pântano da Névoa Tóxica, onde o perigo espreita em cada sombra. Cuidadosamente, ele segura sua espada, atento a possíveis emboscadas de monstros que podem estar escondidos neste lugar sombrio. De repente, uma notificação do sistema aparece informando Zou de que ele ativou uma missão aleatória chamada o Reino Secreto do Lobisomem. Este reino oculto é habitado por um lobisomem de nível 30 a 40. Os olhos de Zou brilham de empolgação ao perceber a oportunidade de acumular experiência substancial. Sem hesitar, ele corre em direção à entrada do reino, segurando firme sua espada, preparado para o que o espera. Apenas 15 minutos depois, Zou emerge do reino, tendo derrotado todos os monstros com facilidade. O sistema o parabeniza por limpar o reino secreto, oferecendo um pacote de recompensas. Quando o sistema pergunta se Zou gostaria de visualizar as recompensas, ele aceita ansiosamente, seus olhos se arregalando de admiração diante dos itens apresentados. Um sorriso de satisfação se espalha pelo rosto de Zou enquanto ele contempla as recompensas de alta qualidade, todas elas itens de nível 40. Após guardar os itens em seu inventário, ele se senta em uma grande pedra, percebendo que seu inventário está quase cheio. Decidido tirar um tempo, Zou começa a examinar suas recompensas mais de perto, planejando se livrar de alguns itens desnecessários para abrir espaço. Primeiro, ele inspeciona as armas, observando seus atributos medianos e decide derretê-las para obter materiais em vez de mantê-las. O próximo item, uma camisa de pele de lobo, também se mostra pouco impressionante, então Zou opta por vendê-la imediatamente. Com os últimos vestígios do saque, Zou alcança o nível 31, graças ao ganho de experiência dos lobisomens. Esse novo nível desbloqueia a habilidade Corvo da Morte, permitindo que Zou se transforme em um corvo e voe pelos céus, ganhando habilidades aprimoradas no processo. De repente, Zou é surpreendido por um grupo de jogadores que se aproxima por trás. Chamando por ele, o mesmo jogador de antes retorna, agora acompanhado por seu chefe e vários outros, todos determinados a se vingar de Zou. O chefe, um presidente de nível 40 da guilda Morrowind, diz a Zou que ele ainda pode se render e entregar todo o seu saque se quiser evitar problemas. No entanto, Zou, com o menor sinal de preocupação, afirma com confiança que já esperava por esse desfecho quando deixou o jogador careca ir. O chefe lança um olhar curioso para o jogador careca, seus olhos se estreitando. Sem aviso, ele coloca a mão na cabeça do jogador careca, que recua assustado. Segurando firmemente a cabeça do jogador careca, o chefe começa a drenar sua energia, enquanto casualmente questiona por que ele compartilha o mesmo corte de cabelo que ele, soltando o jogador careca, que agora assume uma forma esquelética e assustadora. O chefe o acusa de tentar imitá-lo ao adotar o mesmo penteado. Voltando sua atenção para Zou, o chefe exige que ele entregue a pérola de teletransporte do reino secreto se quiser sair dali vivo. Ao testemunhar o chefe dominar o jogador careca sem esforço, Zou hesita por um
momento, sentindo-se um pouco surpreso. Os outros jogadores cercam Zou completamente, formando um círculo apertado em seu redor, com armas erguidas e prontas. Zou examina o grupo cuidadosamente, ponderando se deveria testar sua nova habilidade mágica neles. Sem aviso, ele libera uma explosão de poder, ativando sua habilidade de transformação e se transformando em um corvo, disparando para o céu em uma velocidade ofuscante. Quando a poeira baixa, os jogadores olham ao redor confusos, e o chefe comanda urgentemente que eles se espalhem em busca de Zou. Voando acima da floresta como um corvo, Zou decide testar sua habilidade de visão, curioso para ver se ela funciona em seu estado transformado. Para seu alívio, a habilidade funciona perfeitamente, permitindo que ele veja as fraquezas dos jogadores abaixo, incluindo a vulnerabilidade oculta do chefe, que explica que esse é o motivo de ele sempre usar luvas. Percebendo o potencial de seu novo conhecimento, Zou ativa a habilidade Mão de Deus, direcionando-a ao chefe. A habilidade atinge o chefe, roubando sua habilidade de contrato de prisão, e concedendo-a a Zou. Sem saber que acabou de perder uma habilidade valiosa, o chefe sente algo estranho e instintivamente usa sua habilidade de sentido da aura. Seus olhos percorrem o céu, e no momento em que ele localiza Zou em sua forma de corvo, ordena que sua equipe a derrube. Antes que os jogadores possam agir, Zou libera suas penas, lançando um total de 72 projéteis afiados sobre eles. As penas descem como uma tempestade, atingindo a maioria dos jogadores e derrotando-os instantaneamente, enquanto o chefe ergue a mão para invocar um escudo. Usando sua habilidade de invocação, o chefe conjura uma figura de um boneco acima dele para bloquear a barragem de penas, protegendo-se. Percebendo a tática do chefe, Zou agora se volta à sua forma humana, avançando contra ele, sua espada crepitando com energia enquanto a ergue. Com um único golpe poderoso, ele destrói o escudo do boneco em 2. Ao pousar no chão, o chefe avança com as mãos erguidas para atacar, declarando que derrotará Zou e reivindicará sua espada. Utilizando a habilidade Contrato de Prisão, o chefe libera tentáculos de energia sombria, conectando-os aos jogadores derrotados e transformando-os em lacaios pessoais. Observando isso, Zou nota o quão poderosa é a habilidade e se sente satisfeito por tê-la roubado antes. Com os tentáculos de energia sombria ainda conectados aos jogadores zombificados, o chefe ordena que eles cerquem Zou e se aproximem dele. Com um sorriso cruel, o chefe provoca Zou, declarando que também o controlará como os outros e tomará a sua espada. Com os olhos brilhando em um vermelho feroz, Zou aponta sua espada para o chefe e o alerta para não ousar sequer pensar em tocar sua espada. Sem hesitar, Zou pega a pérola de teletransporte do Reino Secreto, ativando-a para abrir um portal atrás de si. Ao ver Zou desaparecer no portal, o chefe ordena que seus lacaios o sigam, avançando com os jogadores zumbificados, determinado a capturá-lo. Enquanto entra no portal, o chefe encontra Zou parado diante de um grande grupo de lobisomens imponentes, claramente prontos para a batalha. O chefe zomba de Zou, chamando-o de ridículo por preferir enfrentar lobisomens a se submeter a ele e entregar a sua espada. Avançando, o comandante dos lobisomens rosna ferozmente, declarando que os humanos que ousarem entrar em seu domínio pagariam um preço alto. Observando os atributos formidáveis do rei dos lobisomens, Zou fica impressionado e rapidamente usa a habilidade de contrato de prisão que roubou do chefe para tomar o controle. O contrato com o Rei Lobo é bem sucedido, e tanto o rei quanto os subordinados ficam sob o comando completo de Zou. Curvando-se profundamente diante de Zou, o Rei Lobo o chama reverentemente de mestre e aguarda ansiosamente suas ordens. Apontando para o chefe e sua equipe, Zou ordena que o Rei Lobo lhes dê uma lição severa, demonstrando sua poderosa habilidade de dominar os lobos. O chefe fica completamente atordoado e incapaz de compreender o que acabou de acontecer, transformando-se de volta em um corvo. Sho sobe rapidamente ao ar enquanto os lobos avançam com agressividade implacável. Zou lança uma chuva de penas de cima, mirando nos jogadores abaixo enquanto os lobos os atacam. Em uma tentativa frenética de escapar, o chefe tropeça em uma raiz de árvore, perde o equilíbrio e cai desajeitadamente no chão. Deitado no chão, o chefe olha para cima, aterrorizado, enquanto os lobos se aproximam dele. Implorando desesperadamente por misericórdia, oferece a Zou todos os seus itens valiosos. Descendo, Zou transforma-se de volta em sua forma humana, pousando sobre os ombros maciços do imponente Rei Lobo. Enquanto invoca sua espada infundida de energia, os olhos do chefe se arregalam de puro terror quando os raios crepitantes de energia sombria descem, atingindo-o com um poder devastador enquanto os lobos o dominam. Zou embainha sua espada, comentando friamente que o chefe merece o castigo que trouxe sobre si mesmo. Com o encontro resolvido, ele avança confiantemente em direção ao portal, passando por ele e emergindo segundos depois nos confins sombrios do portal. Vestindo a máscara de disfarce, Zou garante que sua aparência e apelido permaneçam ocultos, inserindo um novo pseudônimo no sistema: Não Mexa com os Corvos. O sistema prontamente confirma a atualização do apelido. Com isso resolvido, Zou decide voltar para casa sem chamar mais atenção. Enquanto caminha, ele nota uma mulher por perto, ninguém menos que Yaya, que parece estar persuadindo um jovem com uma profissão rara e se juntar à sua guilda. Transformando-se em corvo, Zou voa alto acima de Yaya,
observando enquanto ela se despede da garota, aconselhando-a a entrar em contato mais tarde. Se ela mudar de ideia, observando Yaya entrar em um beco isolado, Zou decide segui-la silenciosamente, intrigado com o que ela pode estar planejando. Movendo-se mais fundo nas sombras, Yaya remove sua capa externa, revelando uma intricada tatuagem de escorpião. Surpreso com a visão, Zou solta uma leve tosse instintiva. Ao ouvir um som repentino, Yaya gira cautelosamente, no meio da troca de roupa, e exige saber quem ousa espioná-la. Sem ver ninguém à vista, ela relutantemente retorna seu foco para se vestir. Apesar disso, seus instintos de assassina a deixam com uma sensação distinta de estar sendo observada. Zou, agora certo da identidade de Yaya como uma colega assassina, sente uma onda de surpresa diante de sua verdadeira natureza. Momentos depois, Yaya completa sua transformação, sua vestimenta agora refletindo seu status como uma assassina de pico, nível 40, segunda classe, conforme revelado pelo sistema. Saindo do beco em seu disfarce de assassina, Yaya segue adiante, alheia ao fato de que Zou continua a segui-la de cima. Após um tempo, o transmissor de Yaya emite um bip, notificando-a de que uma resposta da garota que ela tentou recrutar mais cedo. Por meio de uma videochamada, a garota, que se apresenta como Muling, informa Yaya de que sua decisão de se juntar à guilda de escorpião resultou em aceitação, o que leva Yaya a marcar um encontro imediato. Permanecendo em sua forma de corvo, Zou observa enquanto Yaya assobia, aparentemente em deleite, comemorando seu sucesso ao atrair a garota desprevenida. Zou chega ao hotel especialidade Yoni Ming a tempo de testemunhar Muling desabar no chão, sem vida, com sua vitalidade aparentemente drenada. Lambendo o dedo com um sorriso, Yaya comenta friamente que o mundo tem profissionais raros demais e que, para manter o equilíbrio, alguns precisam ser eliminados. Fechando a porta com força atrás de si, Yaya deixa a inerte Muling para trás. Observando de fora da janela, Zou sente uma onda de choque ao juntar as peças do plano sinistro de Yaya para eliminar profissionais raros e percebe que poderia ter sido alvo dela. Temendo pela segurança de sua irmã, ele pega seu telefone freneticamente e disca seu número, sua mente repleta de preocupação. Enquanto isso, Xinyu, irmã de Zou, relaxa em uma fonte termal, aproveitando um momento despreocupado com sua amiga Xiaoyu. O toque repentino do telefone de Xinyu surpreende ambas as garotas, mas Xiaoyu protesta, agarrando o braço de Xinyu e insistindo que ela ignore. Xinyu aponta que a ligação é de seu irmão, Zou, e que pode ser importante, mas Xiaoyu faz beicinho, reclamando que Zou parece não conseguir viver sem sua irmã. Imperturbável, Xiaoyu faz uma birra brincalhona, declarando que, como é seu aniversário, ela não permitirá que Xinyu se distraia com ninguém ou qualquer coisa. Com os rostos próximos, Xinyu provoca Xiaoyu, tocando suavemente seus lábios e perguntando por que ela parece tão ciumenta de seu irmão. Enquanto as duas garotas desfrutam de sua alegria despreocupada, Zou ansiosamente diz que o número de sua irmã, mas só encontra silêncio. Determinado a garantir a segurança dela, Zou alça voo, perseguindo Yaya incansavelmente enquanto ela acelera em seu carro. Sua perseguição o leva ao bairro mais rico da cidade do Imperador Branco, onde, pairando logo acima do solo, ele espia Yaya encontrando-se com um homem de aparência estranha. O comportamento deles é errático e inquietante. Uma vez sentados, Xiao Jun repreende Yaya por eliminar jogadores raros de forma imprudente, alegando que isso atrai a atenção de Zheng. Empoleirado discretamente em um galho de árvore, Zou escuta atentamente a conversa deles e descobre que fazem parte de um culto sinistro com olhar afiado. Xiao Jun exige saber por que Yaya está mirando nos recém-despertos profissionais raros e o que isso tem a ver com a localização da enigmática Estrela da Morte. Yaya sugere que a Estrela da Morte provavelmente está entre os 12 raros recém-chegados. Observando que um deles obteve o lendário baú proibido, Zou é tomado por uma súbita realização ao entender que ele é o verdadeiro alvo da perseguição do culto. Intrigado, Xiao Jun pergunta sobre a obsessão do culto pela Estrela da Morte. A Yaya revela que eles a veem como a chave para reviver o Senhor do Fim. Acrescentando sua ambição pessoal, Yaya declara que não se importa com a ressurreição do Senhor deles e está interessada apenas no baú proibido para si mesma. Xiao Jun fica momentaneamente surpreso, seus pensamentos girando em torno do potencial poder do baú proibido, capaz de desbloquear artefatos lendários. Secretamente, ele planeja tomar o baú proibido para si, prometendo eliminar tanto Estrela da Morte quanto Yaya para solidificar sua própria supremacia. Mantendo uma fachada de calma, ele investiga Yaya mais a fundo, perguntando se ela descobriu alguma pista sobre o paradeiro da Estrela da Morte. Yaya sorri, puxando uma foto de Zou, colocando-a sobre a mesa e afirmando com confiança sua suspeita de que ele é a elusiva Estrela da Morte. Ao ver sua própria imagem em suas mãos, Zou fica profundamente abalado. Incapaz de compreender como Yaya descobriu sua identidade, Xiao Jin examina a foto e zomba, comentando que Zou não parece particularmente notável, mas Yaya retruca, apontando sua imunidade às habilidades de charme dele. Xiao Jun concorda, fingindo, e sugere que eles devem começar interrogando a irmã de Zou para confirmar a teoria. A fúria de Zou se acende ao ouvir o plano vil de machucar sua irmã, uma determinação ardente surgindo dentro dele. De repente, um ataque violento
vento atinge a árvore em que Zou está pousado, forçando-o a lançar no ar para evitar o golpe. Postada de forma imponente, Yaya encara Zou com raiva, sua voz afiada ao acusar o corvo de segui-la por algum tempo. Aproveitando a distração, Xiaojun levanta sutilmente a mão, ativando sua habilidade de escudo da torre, invocando uma barreira radiante para prender a si mesmo e a Yaya em uma zona de batalha isolada. Perto dali, 2 homens em patrulha, provavelmente agentes da lei, ouvem a comoção, mas um deles descarta o ruído como insignificante. O escudo da torre, uma habilidade formidável, cria uma arena de combate isolada, impermeável a interferências externas, com efeitos que duram 30 minutos. Yaya, em posição de combate, questiona a traição de Xiaojun, ao que ele responde diretamente que seu único interesse está em adquirir o baú proibido. Um sorriso astuto se forma no rosto de Yaya enquanto ela ativa uma habilidade especial, provocando Xiaojun e perguntando como ele poderia ter esperança de derrotá-la. Enquanto a batalha se intensifica em caos, Zou decide se afastar. Sabendo que o fogo cruzado pode ser desastroso, Yaya libera um ataque devastador contra Xiaojun, mas ele contra-ataca com sua habilidade de corpo dourado destemido, transformando-o em sua forma de escudo impenetrável para absorver o impacto. Energia negra crepita ao redor da mão de Yaya enquanto ela a levanta, canalizando outro ataque poderoso. Usando suas habilidades de assassino, ela conjura múltiplos clones, cada um armado com adagas mortais, avançando contra Xiaojun em uníssono. Cerrando os dentes, Xiaojun pisa no chão com força imensa, fraturando o terreno e enviando ondas de choque na direção de Yaya, que salta agilmente para evitar. Xiu, observando a distância segura, pensa que Yaya é realmente forte. Ao aterrissar, Xiaojun, agora empunhando uma lâmina massiva, avança contra ela com um sorriso feroz. Yaya corre para enfrentá-lo de frente, sua adaga brilhante enquanto a segura firmemente. Suas armas colidem com força explosiva, faíscas iluminando a batalha feroz. Cada golpe é uma personificação de habilidade e tenacidade. Yaya avança, tentando perfurar as defesas de Xiaojun, mas ele contra-ataca, agarrando-a no ar e interrompendo seu ímpeto. Enquanto a luta intensa continua, Zou aproveita a oportunidade para intervir, liberando uma tempestade de 72 penas afiadas diretamente contra eles. Xiaojun se assusta com um ataque inesperado. Confuso, Xiaojun se pergunta se o corvo é apenas um animal de estimação de Yaya ou algo mais. Em meio ao caos, uma única pena atinge Yaya, e seu ferimento de imobilização entra em ação, congelando-a no lugar por 10 segundos cruciais. Vendo Yaya imobilizada, Xiaojun rapidamente se vira, um sorriso malicioso se formando em seus lábios, enquanto ele avança contra ela com sua espada erguida. Sua espada atinge a roupa de Yaya, que brilha enquanto a armadura protetora por baixo recebe um impacto direto, reduzindo sua durabilidade em 50% instantaneamente. Assim que o efeito de imobilização passa, Yaya recupera o controle e agarra a espada de Xiaojun com a sua mão nua, seus olhos brilhando com um desafio. Aproveitando a curta distância, Yaya contra-ataca com um golpe feroz de sua adaga, causando um dano massivo que lança Xiaojun para trás. Flutuando no ar, Zou observa a exibição rápida e aterrorizante das habilidades de Yaya, atônito com a velocidade e o poder. Yaya acusa Xiaojun de espionagem com o corvo e exige saber se há muito tempo que ele conspira contra a igreja. Xiaojun, sua voz cheia de raiva, responde que foi forçado a elaborar um plano para colaborar com a igreja, porque eles ameaçaram a segurança das criaturas da família Shao. Ao ouvir o argumento acalorado, Zou deduz que Yaya acredita erroneamente que ele é o animal de estimação de Xiaojun. Com um sorriso astuto, Yaya declara que a sua intenção de usar seu charme é verdadeira, enquanto Xiaojun, igualmente divertido, lembra que a habilidade de charme dela só funciona em jogadores. Indiferente, Yaya afirma que não tem interesse em encantar Xiaojun, mas pretende encantar o corvo desta vez, levando Zou a fingir que foi enfeitiçado. Acreditando que Zou está sob seu controle, Yaya o comanda para atacar Xiaojun. Zou obedece, lançando penas afiadas que Xiaojun defende. No entanto, uma pena consegue perfurar e imobilizar Xiaojun, deixando-o vulnerável por 10 segundos cruciais. Aproveitando a oportunidade, Yaya avança contra Xiaojun, sua adaga atingindo a armadura dele com precisão e reduzindo sua durabilidade em 30%. De repente, Zou sobe mais alto no ar e lança outra rajada de penas contra Yaya, forçando-a a saltar para o lado, confusa com a traição inesperada do corvo. Com um sorriso confiante, Xiaojun reitera que a habilidade da chama de Yaya é ineficaz contra qualquer coisa que não sejam jogadores. Impassíveis, Yaya e Xiaojun avançam um contra o outro novamente, determinados enquanto se preparam para outro confronto feroz. De seu ponto de vantagem acima, Zou, resoluto em sua decisão de derrotá-los, dispara outra rajada de penas diretamente contra os combatentes. Enquanto isso, na propriedade principal da família Zhao, Lord Bai chega urgentemente, buscando uma audiência com o Sr. Zhao, apenas para ser informado por um cuidador que o Sr. Zhao está ocupado no momento. A conversa deles é interrompida quando o chão começa a tremer violentamente, deixando ambos surpresos. Olhando para a floresta próxima, testemunham um enorme raio de luz branco irromper no céu como um laser, sua intensidade os deixando atônitos. De volta ao campo de batalha, Zhao Jun e Yaya permanecem
permanecem em um confronto incessante, nenhum dos dois mostrando sinais de recuar. Aproveitando uma abertura, Zou lança outra cascata de penas contra a dupla, determinado a inclinar a balança da batalha. Em uma virada dramática, Zou se transforma de volta em sua forma humana no meio do ar, invocando sua espada e ativando uma habilidade que amplifica seu poder de dano. Imobilizados pelo ataque anterior de Zou, Yaya e Xiaojun ficam indefesos enquanto observam, horrorizados, a figura mascarada descendo sobre elas. Com o poderoso golpe de sua espada, Zou causa uma explosão catastrófica que destrói o chão abaixo, lançando árvores e destroços para o céu enquanto um pilar de energia radiante acende. Aterrorizando no chão e puxando sua máscara para baixo, Zou observa a enorme cratera deixada, se perguntando se foi suficiente para derrotar seus oponentes. Agarrando-se desesperadamente à borda da cratera, Xiaojun, embora gravemente ferido, sobrevive graças à proteção concedida por seu colar encantado. De sua posição precária, ele olha para Zou, percebendo que um ataque tão poderoso só poderia vir de alguém de nível 80 ou superior. Yaya, igualmente ferida, está deitada no chão. De repente, Lord Bai chega à cena e rapidamente lança uma habilidade chamada Barreira Celestial, invocando uma vasta prisão circular do vazio capaz de bloquear todas as profissões de atributo. Com um sorriso, Zou ativa seu combo de 10 passos, um golpe fatal, desferindo 10 cortes em padrão de zigue-zague para destruírem a Barreira Celestial com facilidade. Fitando incrédulo a barreira quebrada, a boca de Lord Bai se abre enquanto ele luta para compreender o poder esmagador de Zou. Apontando sua espada para o Lord Bai, Zou o acusa de ajudar um membro da Igreja do Fim e exige saber se ele está secretamente aliado ao culto. Chocado com a acusação, Lord Bai balbucia uma negação enquanto Zhao Jun tenta se passar por inocente, correndo em uma tentativa desesperada de proteção. Apontando sua espada para Yaya, que tenta fugir, Zou revela sua identidade como escorpião venenoso, a responsável por eliminar 3 jogadores na profissão rara. Voltando-se para Xiaojun, Lord Bai exige uma explicação sobre a presença de Yaya e questiona sua conexão com ela. Caindo, Xiaojun implora perdão a Lord Bai, admitindo que sua ganância o levou a se aliar a pessoas erradas. Virando-se para Yaya, Lord Bai pergunta se ela tem algo a dizer em sua defesa. Com um olhar frio, Yaya admite sua culpa, assumindo total responsabilidade por atacar os jogadores de profissão rara, sem um pingo de arrependimento. Antes que alguém possa reagir, Yaya ativa o Selo do Vazio, uma habilidade de alto nível que adiciona um teletransporte imediato para um local seguro. Percebendo seu plano de fuga, Lord Bai rapidamente conjura esferas do vazio, tentando prendê-la dentro do seu campo de contenção explosivo. Quando as esferas do vazio explodem com força tremenda ao impacto, Zou aproveita a oportunidade para retornar à sua forma de corvo, desaparecendo rapidamente no céu noturno. Observando Zou desaparecer em um instante, tanto Lord Bai quanto Zhao Jun ficam perplexos. Enquanto isso, Yaya reaparece em um beco mal iluminado, sua frustração transbordando enquanto ela amaldiçoa seus perseguidores por interferir em seus planos. De repente, ela nota uma sombra em forma de pássaro projetado no chão sob um poste de luz, e assustada se vira para encontrar Zou empoleirado acima dela, olhando com olhos penetrantes. Chocada, ela exige saber por que Zou está perseguindo implacavelmente e questiona se ele está trabalhando em conjunto com Xiaojun. Com uma voz fria, Zou declara que despreza qualquer um que interfira em seus assuntos e, subindo, dispara uma rajada de penas encantadas diretamente contra ela, forçando-a a fugir. No apartamento de Zou, sua irmã Qinyu, meio adormecida, observa 3 refeições intocadas, questionando por que ele não voltou para casa. Enquanto murmura para si mesma, uma batida ressoa na porta. E pensando que pode ser Zou, Qinyu se levanta para atender. Sua expressão é evidente. No momento em que ela abre a porta, Zou desmorona contra ela, derrubando-a no chão enquanto cai inconsciente, completamente exausto. Naquela noite, enquanto dorme profundamente, Zou é assombrado por um pesadelo vívido de um vilão sombrio que o força a escolher entre salvar sua irmã ou Qinyu. Desesperado, Zou grita que não pode abandonar nenhuma das duas e avança. A angústia marcada em seu rosto. Em seu estado de sonambulismo, Zou entra advertidamente no quarto de Qinyu, assustando-a enquanto ela o encontra em pé, atordoado. Qinyu, irritada, o acusa de tentar se aproveitar dela. Antes que Zou possa responder, Qinyu invade o quarto, assume o pior e ordena que ambos desçam para jantar. Mal interpretando a tensão, Xiaoyu se sente triunfante, achando que eles estão se aproximando, enquanto Zou e Qinyu trocam olhares de desdém. Com os braços cruzados e uma expressão ativa, Qinyu zomba de Zou, chamando-o de chorão que anda dormindo, enquanto Zou a avisa para parar de provocá-lo. Eventualmente, eles descem para o salão de jantar, onde começa o café da manhã. Qinyu pergunta a Zou por que ele chegou tão tarde da noite. Ignorando a pergunta, Zou contra-ataca, exigindo saber por que Qinyu não atendeu suas inúmeras ligações. Com um tom afiado de desconfiança, Zou tenta desviar a conversa. Qinyu oferece a Zou um pedaço de frango, sua atitude mudando para uma alegria constrangedora. Com um olhar penetrante, Zou persiste, perguntando o que as duas fizeram na noite anterior e por que ignoram suas ligações. Hesitante, Qinyu parece nervosa, enquanto Xiaoyu responde que estavam apenas discutindo táticas de batalha para as missões da
guilda que compartilham. Cético, Zou insiste, perguntando que tipo de reino secreto justifica uma longa sessão de estratégia durante toda a noite. As duas respondem simultaneamente, revelando o nome do domínio misterioso, Sombra do Sol Negro. Kinyu explica que a Sombra do Sol Negro é um reino secreto excepcionalmente grande, 5 vezes maior que o tamanho dos reinos típicos, repleto de monstros formidáveis e governado por um chefe de nível 45. Xiaoyu intervém, revelando que os sobreviventes acreditam que o Rei Cadáver pode ser apenas um disfarce para uma ameaça ainda maior. Intrigado, Zou pergunta se isso significa que existe um chefe oculto dentro do reino, acrescentando que, como o chefe permanece invicto, as recompensas ainda não foram reivindicadas. Percebendo o crescente interesse de Zou, Kinyu o alerta severamente para não ter ideias de entrar em um lugar tão perigoso. Quando Zou tenta argumentar, Kinyu bagunça seu cabelo, chamando-o de imprudente e prometendo trazer tesouros para ele. Shenyu zomba da ideia, declarando que nunca permitiria que as recompensas conquistadas com tanto esforço fossem para alguém tão imaturo como Zou. Ignorando a discussão, Zou se fixa na ideia da Sombra do Sol Negro, jurando silenciosamente reivindicar os tesouros escondidos e desvendar seus mistérios. Em outro lugar, no escritório de Zou Jun, uma figura misteriosa encapuzada chamada Escorpião aparece atrás dele e anuncia que Aya foi derrotada, deixando sua posição vaga. Ouvindo a notícia, Xiao Jun congela. Incrédulo, sua expressão empalidece enquanto o medo o domina, levantando-se da cadeira e vestindo seu casaco. Xiao Jun exige saber como Aya pôde ser derrotada, já que ela havia escapado anteriormente. Com um sorriso sinistro, Escorpião revela que o indivíduo desconhecido, mas intensamente poderoso, foi o responsável, alguém capaz de até mesmo superar as defesas do Selo do Vazio. Com um movimento ágil, Escorpião anuncia sua partida, mas não antes de informar Xiao Jun que o notificará caso sejam encontradas futuras missões. Sozinho na sala mal iluminada, Xiao Jun permanece em silêncio, lutando para processar o choque de que Aya está morta. Sua fúria explode enquanto ele bate com os punhos na mesa, seu rosto distorcido pela raiva, convencido de que o espadachim misterioso por trás da cratera também está ligado a essa estratégia. Neste momento, a porta se abre com força, e Xiao Ziming, seu filho mais velho, entra com uma expressão severa. Ziming alerta que, apesar da distância da família Zhao em relação ao Lorde da cidade e à igreja, a ameaça do espadachim ainda persiste. A frustração de Zhao Jun explode, com as veias pulsando de raiva, enquanto ordena que Zhao Ziming reúna suas forças para encontrar o homem que pode se transformar em um corvo. Enquanto isso, nas profundezas do traiçoeiro reino secreto do nível 45, Sombra do Sol Negro, Kinyu está travando uma batalha feroz contra enxames de monstros aterrorizantes. Xiaoyu canaliza seu poder para invocar um torrente de água em espiral, lançando várias criaturas para longe na correnteza. No entanto, sua expressão determinada se transforma em preocupação ao ver Kinyu ser atingida por um golpe de um monstro, sendo arremessada ao chão rugoso. Sem perder tempo, Xiaoyu lança outro feitiço, desencadeando uma segunda onda poderosa de água para afastar os monstros de Kinyu. Neste momento, Zou aparece no campo de batalha. Sua identidade está oculta por uma máscara elegante, e com um movimento gracioso, mas mortal, de sua lâmina, ele elimina as criaturas restantes que ameaçavam Kinyu. Enquanto os monstros recuam, Zou assegura a Kinyu que ela está segura, portanto, não deve se preocupar. Kinyu o observa confusa. Zou percebe rapidamente que Kinyu não a reconheceu, graças à máscara que esconde seu rosto. Kinyu sorri, impressionada com a força do guerreiro mascarado, secretamente pensando como poderia convencê-lo a ser seu mentor, ou melhor, mentor do seu irmão, Zou. Antes que ela possa expressar seus pensamentos, Xiaoyu corre até ela, sua voz frenética de preocupação enquanto verifica se Kinyu está ferida. De repente, uma notificação do sistema informa Zou de que um jogador chamado Pequena Bruxa lhe enviou a quantia impressionante de 999.999 moedas. Surpreso com tamanha generosidade, Zou hesita brevemente, sem saber se deveria aceitar. Com um movimento rápido, ele passa por Kinyu, que estava no meio de uma frase, agradecendo-o. Seus olhares se cruzam por um breve momento, deixando Kinyu cativada pela familiaridade do olhar do guerreiro mascarado. Zou puxa Kinyu para trás de si, enquanto o chão treme com a aproximação de centenas de monstros. À distância, Xiaoyu grita em pânico, alertando Kinyu para ficar atenta enquanto a horda monstruosa se aproxima com ferocidade implacável. Os olhos de Zou brilham com um intenso brilho elétrico, e ele ergue sua lâmina reluzente, preparando-se para liberar a técnica devastadora, conhecida como 10 passos, um golpe fatal. Um colossal cúpula de energia explosiva se materializa instantaneamente, consumindo os monstros em uma onda deslumbrante e destrutiva que limpa o campo de batalha. Enquanto a poeira assenta, Xiaoyu se aproxima de Zou, agradecendo por salvar Kinyu, enquanto lembra que as moedas de ouro enviadas anteriormente eram apenas um gesto de apreço. Zou humildemente agradece Xiaoyu por sua gentileza, mas insiste que as moedas são generosas demais para seu gosto. Antes que Zou possa continuar, Xiaoyu abruptamente agarra Kinyu pelo braço e a arrasta para longe, determinada a protegê-la da presença persistente de Zou. Kinyu, correndo do lado de Xiaoyu, protesta confusa, insistindo para não ir embora antes de descobrir o nome do estranho. Porém, Xiaoyu rejeita a ideia. Sozinho, Zou decide explorar outras áreas dentro da Sombra do Sol Negro, saltando alto no ar com um movimento acrobático e deslizando para longe. Em outro lugar, na área B da Sombra do Sol Negro, um grupo de aventureiros está cercado por uma horda implacável de monstros, sendo forçados em um canto. Os cavaleiros
com seus escudos erguidos para bloquear as bestas que avançam, sugerem uma retirada, mas Ziming recusa-o veementemente, com orgulho ardendo enquanto declara que a missão está longe de acabar. Com um gesto firme, Ziming canaliza seu poder e atinge um monstro próximo com um raio de energia crepitante. Um dos cavaleiros, lutando para conter a maré de inimigos, pergunta como pretendem conseguir batedores para mapear a área. Dada a situação precária, Ziming responde com uma sugestão ousada: recrutar, ou melhor dizendo, emprestar batedores da guilda rival. Ideia que recebe a concordância do cavaleiro. Quando a onda de monstros se aproxima, Ziming dispara uma barragem de lâminas e de energia em forma de anéis luminosos, cortando a horda com seu poder. No alto, Zou, em forma de corvo, sobrevoa o campo de batalha, com os olhos aguçados focados em Ziming e seu grupo em apuros. Sem hesitar, Zou lança uma chuva de centenas de penas radiantes, que caem sobre o campo de batalha como projéteis meteóricos, atingindo os monstros. As penas paralisam dezenas de inimigos, imobilizando-os por 10 segundos críticos, mudando o curso da batalha. Um monstro, a instantes de atingir Ziming, também é mobilizado por uma pena radiante, deixando Ziming completamente atônito. Em seguida, Sho ativa a Barreira Celestial, uma habilidade lendária que cria um campo impenetrável, selando completamente a área. Imediatamente, uma colossal cúpula de energia crepitante desce sobre o campo de batalha, encapsulando monstros e jogadores. Pego pela força da barreira, Ziming fica paralisado, com os olhos arregalados ao perceber que o espadachim pode usar magia. Aproveitando o momento, Zou invoca a chama cadavérica, despejando torrentes de fogo infernal sobre os inimigos presos, como uma tempestade implacável. A mente de Ziming corre, confirmando que o poderoso corvo é de fato o espadachim que seu pai o incumbiu de eliminar. Quando a barreira finalmente se dissipa, Zou voa em direção a uma árvore próxima, pousando graciosamente em um galho. Ziming se aproxima com um otimismo cauteloso, propondo uma aliança e oferecendo a Zou um lugar em sua guilda para juntos derrotarem a sombra do Sol Negro. Sem hesitar, Zou recusa a oferta com um tom firme e resoluto, deixando claro que não tem interesse em trabalhar com ninguém. Determinado, Ziming aumenta a aposta, prometendo a Zou uma recompensa generosa de 200.000 moedas de ouro caso aceite juntar-se à guilda. Antes que Zou possa responder, as nuvens escuras atrás dele se agitam com uma energia ameaçadora, crepitando como relâmpagos, forçando-o a saltar de galho em galho e subir rapidamente. Enquanto Zou voa sobre a tempestade iminente, o anel em sua posse começa a emitir um calor imenso e embaçador. Do nada, uma palma maciça avança em direção a Zou, forçando-o a desviar no último momento para evitar o golpe esmagador. Ao observar a palma passando, ele nota um vazio circular pairando no céu, a uma pequena distância. O chão treme quando a palma atinge o solo, deixando para trás uma enorme cratera, evidenciando seu poder destrutivo. Aproximando-se do vazio, Zou recebe uma notificação do sistema, instruindo-o a apresentar o anel para despertar o chefe final. Seguindo o conselho, Zou exibe o anel, desencadeando uma reação sombria no vazio, do qual emerge Sutuya, a rainha do Sol Negro de nível 50, empunhando uma lâmina temível. Seu olhar penetrante fixa-se em Zou enquanto ele ergue a mão, canalizando energia sombria em um ataque conhecido como Fogo Celestial, uma investida imbuída de fúria implacável. Com um gesto, ela desencadeia uma cascata de chamas ardentes, cada onda avançando em precisão mortal em direção a Zou. Ele manobra habilmente pelo inferno, zagueando pelo ar para desviar das chamas, enquanto simultaneamente lança penas afiadas para desviar do foco dela, reduzindo a distância entre os dois com incrível velocidade. Zou aproveita a distração momentânea de rainha e ativa a habilidade Mão de Deus. Percebendo que algo foi tomado dela, a voz da rainha explode de fúria, exigindo saber o que Zou roubou, enquanto lança outra onda de fogo infernal em retaliação. As chamas devastadoras explodem, forçando-o a subir mais alto no céu, escapando por pouco de seu calor devastador. Criando mais distância, Zou contra-ataca, liberando outra rajada de penas encantadas, mirando na rainha. Atingida por uma das penas, ela fica paralisada por 10 segundos, proporcionando a Zou uma abertura crítica para ganhar vantagem. Transformando-se de volta à sua forma humana, Zou avança contra a rainha imobilizada, com sua espada erguida, irradiando a energia mortal de um golpe iminente. Com um único movimento, Zou executa o Corte do Vazio, um ataque que rasga o tecido da realidade, causando danos devastadores à rainha. Incapaz de resistir devido ao estado da paralisia, a rainha absorve toda a força do ataque. Quando a paralisia se dissipa, fica evidente que a rainha foi derrotada, garantindo a Zou a experiência suficiente para subir ao nível 40. Retornando à forma de corvo, Zou desce graciosamente ao chão, pousando sem esforço antes de voltar à forma humana. Ao se virar, ele é surpreendido ao ver que a rainha ainda está de pé, e com uma confusão na voz, exige saber por que ela não desapareceu após ser derrotada. Sorrindo de forma astuta, a rainha revela sua imunidade, alegando estar protegida pela benção da Aurora, que a impede de ser eliminada, e exige que Zou lhe entregue o anel. Enquanto Zou questiona se isso é uma ameaça, a rainha afirma com um olhar inabalável. Com um movimento rápido, Zou invoca correntes luminosas infundidas com energia etérea, declarando que não tem escolha a não se recorrer a essa habilidade proibida. Sentindo o perigo, a rainha hesita. Com um tom
traindo um leve medo ao perguntar o que Zou pretende fazer. Sem aviso, Zou arremessa as correntes, cuja energia radiante envolve firmemente a rainha, aprisionando-a completamente. Lutando contra as correntes implacáveis, a rainha tenta fugir, mas Zou aperta o controle, forçando-a a se ajoelhar sob a pressão esmagadora. Enquanto ela desmorona, Zou se aproxima, segurando seu rosto e declarando com firmeza que ela pertence a ele. E este vídeo vai ficando por aqui. Comente se você quiser a parte 2, e enquanto espera, assista o vídeo que está aparecendo na sua tela, caso ainda não tenha visto, que ele também está muito bom, e é claro que eu te vejo no próximo episódio.